vai começar o programa conversando com o Rodrigo Pimentel, que já participou diversas vezes com a gente, ele está online. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado aí pela sua atenção aqui com o Pânico, com a Jovem Pan. Eu já vou começar, todo mundo sabe que o Rodrigo já foi o capitão do BOPE e tal, já teve várias vezes aqui no programa Pânico. E eu já vou começar com você com uma pergunta aqui que me fizeram, uma pergunta aqui da audiência. Que é uma questão que é o seguinte, Pimentel, para que você descreva aqui para a gente um pouco como é que é esse cenário, como é que são as circunstâncias em que os policiais estão trabalhando, porque você foi do BOPE e você sabe como isso funciona. No tamanho dessa operação, como é que você pode explicar como é que é o terreno, como é que é o cuidado para você não atingir as pessoas que são inocentes, a paridade das armas, tudo isso para que você pudesse explicar, para que a gente poder entender, a gente que não está aí no Rio de Janeiro, nesse terreno, para que a gente possa entender. E obrigado pela sua atenção aqui com o Pânico. Obrigado, Emílio, pela oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês. Eu perdi ontem um amigo e 2 conhecidos da operação, o 4º policial que faleceu, tinha 40 dias da Polícia Civil. Esse eu não conheci, não tive a honra de conhecê-lo. Mas três colegas, um era muito próximo, 2 eu conhecia desde o ano de 99. Então eu estou bem triste, abalado. Eu não troco a vida de 4 policiais pela apreensão de 200 fuzis, 300 fuzis. Então, de imediato eu já considero tudo isso uma grande tragédia. Mas vamos lá. Pouca gente sabe que o Rio de Janeiro não existe mais uma situação de bandido e polícia, né? O banditismo clássico. O Rio de Janeiro, se você fosse conceituar, seria um conflito armado não internacional. A gente chama de CANI, onde você tem forças irregulares que já permanecem no terreno por 2 décadas, 20 anos, 30 anos, né? Que é o Comando Vermelho, que é o 3º Comando. Você tem domínio territorial, o território, o Estado não consegue mais colocar o pé. Você tem esses bandidos com uma capacidade de enfrentamento de média intensidade. Eles possuem capacidade de mobilizar 200, 300 bandidos de uma vez só, com fuzis, né? E você tem esses bandidos enfrentando uma força estadual. Então, isso no mundo todo, Emílio, no mundo todo, o nome disso é guerra civil. O nome disso na África, na Europa, isso seria uma guerra civil. No Brasil, a gente chama de bandido e polícia. Então, lá fora no mundo, você tem legislação de guerra para enfrentar esse tipo de problema, né? Na lógica da guerra, quando uma tropa de infantaria está avançando, ela tem que ter uma vantagem de 4-1. Então, se você tem 1.000 bandidos no território, você tem que entrar com 4.000 homens. Isso é a lógica da guerra. Lembrando que o Rio de Janeiro não obedece à lógica da guerra, é a lógica da polícia e bandido. Mas sem que a gente entenda isso, a gente não consegue compreender o que aconteceu no Alemão ontem. Há 2 dias, o Comando Vermelho invadiu uma favela na área da Pavuna, Morro da Quitanda. E o Comando Vermelho, com 70 bandidos, matou uma senhora de 60 anos, ela foi feita refém em casa e foi assassinada. O Comando Vermelho matou um jovem de 30 anos que não tinha nenhuma ligação com o tráfico local. E essa invasão ao 3º Comando foi comandada pelo DOCA, que é o líder do Comando Vermelho, o DOCA ou Urso, né? Evidente, Emílio, que no mundo real, em qualquer país do mundo, forças policiais, a sociedade iriam se mobilizar para tentar capturar, prender ou então matar esse DOCA. Porque a liberdade do DOCA coloca a vida de milhares de pessoas em risco, que são os moradores das facções, das favelas rivais. Isso é muito lógico para qualquer um, mas não é tão lógico para as pessoas que criticam essa ação policial. Reforço, não comemoro a morte de 100 bandidos, de 60 bandidos, não comemoro, não digo que a operação foi exitosa, porque se morreu o policial não teve êxito, na minha opinião, mas reforço que é necessário, é urgente, você tentar recuperar esses territórios. Sim. O bandido hoje, Emílio, não sobrevive mais de venda de maconha e cocaína. O bandido sobrevive da exploração do território. Ele coloca uma barricada e, a partir daí, as leis são as leis do Comando Vermelho. A partir daí, toda atividade econômica de empreendedor é cobrada pelo Comando Vermelho.
Só para lembrar aqui, para quem está nos vendo, há um mês, um jovem vendendo churrasquinho no Ceará, em Fortaleza, que não quis pagar R$1.000 por mês para o Comando Vermelho, foi assassinado, né? Essa é a verdadeira força do Comando Vermelho nas periferias do Brasil. Então, recuperar o território é uma emergência, é uma necessidade. Mas tem gente aí que entende que não, que seria razoável deixar isso na mão deles, ad eterno, e o Brasil perder a soberania nessa região. O dado que eu te passei aí há um ano, quando eu estive contigo, é que aqui no Rio de Janeiro, segundo a Universidade Federal Fluminense, 4 milhões de pessoas vivem sob a ditadura do Comando Vermelho, ou do Terceiro Comando, ou das milícias. Então são 4 milhões de pessoas que não possuem cidadania. Eles enfrentam o infortúnio lá da operação policial, o infortúnio da operação policial, né, que é uma tragédia, e enfrentam lá a barricada do Comando Vermelho na porta da sua casa. O morador realmente é a principal vítima disso tudo, viu, Emílio? Posso fazer uma pergunta? Pois não, Morgadinho. Eu queria saber, Rodrigo, a respeito das Forças Armadas. A gente viu notícias aqui dizendo que o Lula negou 3 pedidos, disse que talvez a qualquer momento possa liberar as Forças Armadas. Eu queria saber, na sua opinião, qual a importância disso, já que você falou que o contingente é pouco para a bandidagem, que é o que você chama uma guerra civil. E a gente vê também a imprensa chamando essa ação policial de massacre. Tem gente dizendo que isso daí, pedindo para que o governador saísse, porque foi um massacre a pessoas, quase colocando os bandidos que foram mortos como pessoas de bem.